Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, que convidou vocês. O PNUD é uma das agências da ONU que atuam no Brasil em mais cerca de 170 países. Esse webinar que vocês vão ver hoje, ele faz parte de uma sequência de webinars que a gente está fazendo no âmbito de um projeto que se chama Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse projeto, o PNUD está executando em parceria com a Petrobras. Então, ele está sendo implementado em 116 cidades, e essas 116 cidades têm algum tipo de operação da Petrobras. Então, são cidades envolvidas aí nessa cadeia de exploração de petróleo e gás. Por isso que vocês fazem parte, porque todo o litoral de São Paulo faz parte ali do pré-sal, de uma grande bacia, né, Bacia de Santos, e todos os municípios aí do litoral de São Paulo fazem parte desse projeto, assim como o litoral do Rio de Janeiro, o litoral do Espírito Santo, de Sergipe, alguns municípios do litoral de Pernambuco, alguns municípios do litoral do Rio Grande do Norte, do Ceará, e outros municípios que têm refinarias, que têm grandes refinarias, como Cubatão, Paulínia, Canoas e Esteio, né, que tem uma refinaria grande, Araucária tem uma refinaria grande, e Coari, no Amazonas, em Manaus. Bom, esse projeto, como o nome mesmo fala, tem como objetivo que a gente diz que é territorializar os objetivos de desenvolvimento sustentável. O que que é isso? A gente quer levar para o nível local, para as prefeituras, para as organizações da sociedade civil, para o setor privado, para os indivíduos, para os estudantes, para os professores, para todo mundo, um maior conhecimento sobre a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas que foram traçadas pela ONU para os países signatários cumprirem até 2030. O Brasil, ele é signatário da Agenda 2030, que é um instrumento internacional lançado pela Assembleia Geral da ONU em 2015. E esse tipo de instrumento, ele foi feito num formato seguindo o formato que foi feito antes dos ODMs, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que vigoraram de 2000 a 2015, decidiu-se ampliar esses objetivos e trabalhar nesse formato de colocar objetivos para os países cumprirem num determinado prazo e colocar metas, né? Os objetivos, eles são mais teóricos, mas as metas são mensuráveis por indicadores, né? Então, esses 17 objetivos, eles cobrem todas as áreas do desenvolvimento. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável na Agenda 2030, não está mais se falando apenas em desenvolvimento ambiental, mas sim todos os setores, todas as abas, todas as formas de desenvolvimento, envolvendo as questões econômicas, as questões sociais e as questões ambientais, que a gente fala que são os 3 pilares do desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento ser pleno, ser sustentável, não prejudicar gerações futuras, a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, a gente tem também que combater a pobreza, combater a desigualdade social, combater a desigualdade de gênero, promover emprego e renda para todos, promover saneamento básico universal, né, com acesso para todos. Então, quando a gente olha para esses 17 objetivos, ele vai trabalhar com todos os setores que têm que ser trabalhados juntos para se alcançar um desenvolvimento pleno que se sustente ao longo do tempo e que não afete nem a nossa geração, nem as gerações futuras. Isso quando a gente fala de meio ambiente, né? Porque geralmente o desenvolvimento econômico, ele vem aí, junto dele vem um dano muito grande para o meio ambiente, né? Ele é acompanhado do desmatamento, ele é acompanhado da emissão de dióxido de carbono, né? Que causa poluição. Então, uma economia, para ela se desenvolver de forma sustentável, ela não deve danificar o nosso meio ambiente e não deixar ninguém para trás. Ou seja, tem que ter emprego e renda para todos, tem que ter habitação para todos,
tem que ter mobilidade urbana para todos, temos que ter igualdade de gênero, ou seja, igualdade entre homens e mulheres nos cargos de poder, nos cargos de decisão, em todas as instituições, nós temos que ter igualdade entre homens e mulheres. Então, tem uma série de fatores aí que a gente tem que envolver no desenvolvimento. E esse projeto, ele está levando para as prefeituras, para o nível local, um conhecimento maior sobre essa agenda, porque ela é um plano de trabalho, né? Ela é um plano de trabalho que se pode olhar para ele, olhar as metas e ver o que a gente pode contribuir para alcançar aquelas metas até 2030. Então, nesse contexto, principalmente, que a gente está vivendo, de pandemia, em que a gente está tendo, desde o ano passado, um retrocesso em vários indicadores de pobreza, né? Algumas doenças, porque as pessoas não estão tendo acesso ao hospital, então vai aumentar, por exemplo, as mortes por tuberculose, as mortes por HIV, por infarto, né? Tanto as transmissíveis quanto as não transmissíveis, elas tendem a aumentar nesse período por falta de acesso ao hospital. Os índices de vulnerabilidade social vão aumentar, os índices de desemprego aumentaram. Então, a gente está num momento agora que, mais do que nunca, a gente precisa olhar para essa agenda para a gente retomar o desenvolvimento, né? Num contexto que a gente diria de pós-pandemia. A gente espera que até o final do ano a gente consiga chegar num contexto de pós-pandemia, e até lá a gente já tem que trabalhar essa questão da recuperação, né? E a Agenda 2030, ela é um plano de trabalho muito bom. E para ajudar os municípios nessa nova gestão, e nesse momento muito precioso que os governos locais estão de criar um novo plano plurianual, uma nova LOA e uma nova LDO, a gente fez esses 2 estudos para cada um desses 116 municípios. E nesses estudos, o primeiro deles, a Lívia já colocou para vocês aqui no chat. Vocês podem acessar esse drive que ela colocou aqui, que ali vocês vão ver. O primeiro estudo chama Diagnóstico Situacional de Indicadores ODS. Essa é a Beatriz vai apresentar para vocês os estudos, nossa consultora. Ela vai apresentar primeiro o diagnóstico a gente levantou uma série de 40 indicadores do município, para ver como é que eles estão em relação a algumas metas, são 169 metas, né, previstas na agenda, só que a gente não existe indicadores municipais para 169 metas, nem para o país não existe, o país, para 40% dos indicadores, o Brasil ainda não tem. Então, a gente levantou alguns dos principais indicadores dos municípios, alinhamos as metas que têm que ser alcançadas até 2030, para ver como é que o município está hoje em relação a essas metas. Se ele já alcançou a meta, se ele já superou, ou se ele ainda está muito longe de alcançar a meta. Então, na apresentação da Bia, vocês vão ver as taxas de mortalidade infantil, de mortalidade materna, de saneamento básico, né? De doenças. Então, vocês vão ver como é que o município está hoje, e é com base nesses indicadores, nesse retrato de hoje, que é possível criar um novo plano plurianual, olhando para os indicadores atuais, para as metas que têm que ser alcançadas até 2030, e aí sim se pensa nas políticas, nos programas, nas ações que o município tem que focar mais, onde o município está precisando mais, né? E sempre olhando para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para a gente não perder a mão aí, não focar muito em uma coisa só e deixar a outra para trás. Então, os 17 objetivos, eles ajudam a gente a balancear o trabalho, né? E um segundo estudo que a Bia vai apresentar é uma avaliação rápida integrada do plano plurianual atual, que termina esse ano, que é o 2018-2021, que ela aplicou uma técnica desenvolvida pelo PNUD, pela nossa sede, que faz um alinhamento, ela analisou a lei, né, o PPA, a lei do PPA, cada programa, cada ação que tem lá dentro, e eles vão alinhando a cada ODS para ver quantos por cento que o município já está trabalhando dentro de cada ODS. Então, ela vai apresentar essa técnica para vocês. Esse estudo está salvo aí no Drive com o nome de RIA. RIA é a sigla em inglês, mas em português é Avaliação Rápida Integrada. Então, vocês vão ver aí RIA e Itanhaém, ok? E no link também tem as 2 apresentações em PowerPoint da Bia. Se vocês quiserem usar, quiserem fazer
reuniões dentro da prefeitura, reuniões nas organizações da sociedade civil, nas lideranças de bairro, né, nas associações de bairro, onde vocês quiserem discutir esses dados nas universidades com os alunos, no ensino médio, no ensino fundamental, são dados importantes para todos. Então, fiquem à vontade para usar as apresentações e divulgar esses 2 estudos dentro do município. Quem for da prefeitura, a gente pede para vocês divulgarem esses estudos dentro da prefeitura inteira, para todo mundo conhecer, e que vocês estudem lá dentro. Façam reuniões e estudem essas publicações. Eu vou pedir para a Lívia passar um vídeo para vocês de apresentação do projeto, e depois a gente já passa para a Beatriz. Uma cidade pode mudar muito em 15 anos. Agora, imagine o nosso planeta. Para alguns, as transformações podem exigir um pouco mais de tempo. Mas para quem pensa e planeja à frente, o processo de mudança já começou. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU lançou o Plano de Ação para as Pessoas, o Planeta e pela Prosperidade, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas globais, com foco no trabalho integrado para o alcance da erradicação da pobreza, do crescimento econômico inclusivo e da sustentabilidade ambiental. Esse plano de ação recebeu o nome de Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Agenda 2030. Trata-se de uma estratégia de ações para governos nacionais e subnacionais, sociedade civil, empresas, academia e para você. Os 17 objetivos que compõem a agenda são integrados e indivisíveis e mesclam as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos rumo a um 2030 sustentável. Para contribuir com o alcance dos objetivos da Agenda 2030, criamos o projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Petrobras. Esse projeto tem como objetivo a ampliação de capacidades de governos municipais, sociedade civil organizada e setor privado para que passem a trabalhar de forma alinhada aos ODS e suas 169 metas e promovam ações e políticas aceleradoras do desenvolvimento local de forma sustentável. Temos como público-alvo 116 municípios com operações da Petrobras, localizados em 14 estados brasileiros. As ações do projeto possuem como foco a orientação dos participantes para o alinhamento de instrumentos de planejamento local, políticas e ações aos ODS por meio de atividades como produção de diagnósticos, de indicadores municipais, à luz dos ODS para subsidiar o monitoramento do alcance das metas para 2030. Oferecimentos de cursos sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Elaboração de guias de replicação das metodologias aplicadas para orientar outros municípios. Atividades práticas e alinhamento de instrumentos de planejamento às metas dos 17 ODS. Juntos, com a adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das 169 metas, nós podemos fortalecer o espírito de parceria e orientar as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. Este é um convite a todas e todos para embarcar nessa jornada coletiva, sem deixar ninguém para trás.
Pronto. Bom, gente, eu vou... Vi que entraram mais pessoas. Seu microfone fechou, Giane. Eu sozinho. Bom, gente, eu vi que entrou mais pessoas aqui. A gente está com 16 pessoas assistindo a gente. E se alguém não estiver visualizando o link do Drive, onde estão os estudos, avisa para a Lívia postar de novo aqui. Daqui a pouco eu copio e colo de novo aqui, se alguém não conseguiu ver. Que é o link do Drive onde estão os estudos. Aqui ela colou de novo, onde estão os estudos que a gente vai apresentar, que a Bia vai apresentar. Bom, durante a fala da Beatriz, vocês podem deixar questões, que aí, depois da primeira fala, a gente passa as questões para ela, se forem questões para mim também a gente responde, e depois ela passa para a segunda apresentação da avaliação do PPA, e vocês podem deixar questões também, que ao final a gente passa para ela, ok? Então, bom dia, Bia, seja bem-vinda e boa apresentação para você. Bom dia, Giane, bom dia a todas e todos. Vocês estão vendo minha tela? Dá para ver certinho? Perfeito. Deixa eu só configurar aqui para colocar para baixo essa... Isso. Bom, então, bom dia, né, a todas e a todos que estão aqui nos assistindo, acompanhando esse seminário. Eu espero que vocês estejam todos e todas muito bem, com saúde, né, isso é o que é mais importante nesse momento. Bom, meu nome é Beatriz Abreu dos Santos, eu sou consultora do PNUD, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eu tenho um mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e eu sou graduada em Economia e em Relações Internacionais pela Faculdade de Campinas. Hoje, como a Giane já colocou, eu tenho por objetivo realizar 2 apresentações. A primeira apresentação é dos resultados do diagnóstico de indicadores ODS, né, do município de Itanhaém, e a segunda é a avaliação rápida integrada do plano plurianual do PPA, que ainda está em vigência, né, do período de 2018 a 2021, e nós esperamos que essa apresentação, né, que essas apresentações os inspire a desenhar um PPA que contemple os ODS de uma maneira integrada, né, e bastante objetiva, e que vocês possam utilizar desse documento da Agenda 2030 como, de fato, um instrumento de planejamento, né, como uma agenda de planejamento, como a Giane mencionou. Então, eu vou começar pelo diagnóstico de indicadores ODS. Essa apresentação deve levar em torno de 1 hora, são bastante dados que nós vamos apresentar e conversar, e esse documento é também uma poderosa ferramenta para orientar o trabalho dos governos locais, das organizações da sociedade civil e da iniciativa privada em um percurso um pouco mais claro e um pouco mais organizado rumo ao desenvolvimento sustentável, né? É importante, de novo, ressaltar, como a Giane já mencionou também, que esses indicadores que nós apresentaremos aqui nesse diagnóstico, eles não são uma lista oficial dos indicadores adotados pelo Brasil. Esse trabalho é uma seleção bastante cuidadosa realizada pelo PNUD, com base, né, numa seleção dos indicadores sublocais, né, dos indicadores dos municípios, e são levantados e organizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e eles mantêm algum tipo de alinhamento mínimo com os indicadores globais e com as metas previstas para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso, né, a gente está falando que eles não são uma lista oficial, e também dizer, né, que é ainda mais difícil que a gente consiga encontrar indicadores que reflitam o alcance dos ODS e da Agenda 2030 como um todo no nível municipal. Então, esses indicadores, né, eles vão ser apresentados aqui bastante localizados para as realidades dos municípios. Bom,
Primeiro, né, vamos situar, fazer um pouquinho da situação, né, vamos situar Itanhaém no território. Então, Itanhaém é um município do litoral, né, do estado de São Paulo, faz parte do bioma da Mata Atlântica e pertence ao sistema costeiro marinho, com base em dados de 2019. De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, existem 3 unidades de conservação cadastradas no município, que é a Área de Proteção Ambiental, a APA, do Litoral Centro, a Estação Ecológica dos Tupiniquins e o Parque Estadual da Serra do Mar, que aí envolve outros municípios da região. Em 2010, a população do município de Itanhaém, com base nos dados do censo do IBGE, era de 87.057 habitantes. Em 2020, essa daqui é a população projetada, né, uma estimativa para 2020, era de 103.102 habitantes. Então, a gente vê aí um crescimento bastante significativo da população de Itanhaém. Em 2010, quando a gente pode ver essa desagregação com base no censo também, nós tínhamos 48,46% da população do sexo masculino e 51,54% da população do sexo feminino. Em 2010, 58,38% da população era branca, 5% da população é preta, 0,7% da população amarela, 35,53% da população parda e 0,35% da população é indígena. E por que a gente apresenta esses dados, né, de contextualização, do recorte da população, dessa desagregação da população? É muito importante que a gente compreenda esses aspectos da população e da dinâmica também de crescimento do município, para que a gente possa conhecer melhor a realidade local. Vocês que estão, né, que são do município, vocês conhecem a realidade do município de vocês. Então, vocês podem também olhar para esses dados com os olhos de quem vive essa realidade. Então, o objetivo de conhecer a realidade local e analisar essas informações, esses dados, é para que a gente possa focalizar melhor as políticas públicas, né, o desenho das políticas públicas e a sua implementação de acordo com as características locais e com as necessidades locais também. Bom, vamos avançando. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, é o IDHM, ele é um importante, né, índice de avaliação do desenvolvimento humano. É um índice que conta um pouco da história dos municípios, dos estados, das regiões metropolitanas e dos países, na base de 3 importantes dimensões do desenvolvimento sustentável. A gente vai ver quais são essas dimensões no próximo slide, e a gente vai ter essa análise para 3 décadas, 1991, 2000 e 2010, porque a gente analisa com base nos dados do censo do IBGE, e essas informações, elas são disponibilizadas a cada 10 anos, né? Infelizmente, esse ano ainda, 2020, né, o censo 2020 ainda não foi realizado, estamos aguardando ansiosas e ansiosos, né, para a realização desse censo, para que a gente possa, para que os gestores públicos e a gente que faz o controle dessas informações e para que a sociedade possa fazer um controle cidadão também das políticas públicas, que a gente possa sair, né, dessa escuridão, que a gente possa trazer, né, conhecer melhor qual é a realidade desses dados no município. Bom, voltando para o IDHM, né, ao sintetizar uma realidade complexa, por meio desse número que vai de 0 a 1, como vocês podem ver nessa régua, o IDHM e esses 3 componentes, né, eles viabilizam também uma comparação entre o desenvolvimento humano dos municípios ao longo do tempo e, mais importante do que isso, ele estimula, né, os formuladores de políticas públicas municipais a priorizar a melhoria de vida da população nas suas decisões. Então, o IDHM é um número que varia de 0 a 1, de 0 a 0,499 é considerado muito baixo, aqui em vermelho, de 0,500 a 0,599 é considerado baixo, aqui em laranja,
de 0,600 a 0,699 é considerado médio, de 0,700 a 0,799 é considerado alto, e de 0,800 a 1 é considerado muito alto. E quais são esses componentes do IDHM? Então, aqui, atualmente, os 3 pilares que constituem o IDHM o IDHM longevidade, que é mensurado a partir do indicador de expectativa de vida ao nascer, o IDHM educação, que é mensurado a partir dos indicadores de escolaridade da população adulta e fluxo escolar da população jovem, e o IDHM renda, que é mensurado a partir do indicador de renda per capita. Bom, aqui nós temos a evolução do IDHM de Itanhaém de 1991 a 2010. Em 1991, o IDHM de Itanhaém era de 0,523 e passou para 0,652 em 2000 e 0,745 em 2010. A dimensão que mais contribuiu para esse crescimento do IDHM foi longevidade, como nos demais municípios brasileiros, que teve um índice de 0,823. Depois foi renda, com índice de 0,716. E, por último, educação, com índice de 0,701. Todas essas informações vocês podem também consultar e navegar no diagnóstico, né, no PDF do diagnóstico que a Lívia colocou para vocês no chat. Bom, agora a gente vai adentrar um pouco mais a discussão sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável mesmo. Vamos começar pelo ODS 1, que é o ODS que versa sobre erradicação da pobreza. Aqui a gente vai analisar a meta 1.1, que fala até 2030 erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,25 por dia, e a meta 1.2, que fala até 2030 reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. É importante ressaltar aqui, né, que todos os dados relacionados à pobreza apresentados no diagnóstico, eles são calculados com base nos índices de pobreza e extrema pobreza definidos pelo programa Bolsa Família para a concessão do benefício social. E além das taxas de pobreza e de extrema pobreza, é importante que a gente leve em consideração também a taxa de vulnerabilidade social. Os indivíduos que estão mais vulneráveis à pobreza, né, que estão vulneráveis à pobreza, eles são aqueles que vão estar mais suscetíveis a pioras em sua qualidade de vida diante de mudanças no contexto econômico e no contexto social. Por exemplo, numa situação como a situação da pandemia de Covid-19, os indivíduos vulneráveis à pobreza, eles vão ser mais acometidos pelas dificuldades econômicas e sociais desse período, né? Então, é importante a gente prestar bastante atenção também para esse número. Então, vamos olhar se Itanhaém já conseguiu alcançar essas metas, né, de erradicação da pobreza extrema e de reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças que vivem na pobreza. Bom, aqui primeiro a gente tem os percentuais de vulnerabilidade social no estado de São Paulo e em Itanhaém, em 1991, 2000 e 2010. A porcentagem de vulneráveis e dependentes de idosos em Itanhaém passou de 2,94 em 1991 para 1,74 em 2010. Em 2010 ainda esse percentual está acima do percentual identificado para o estado de São Paulo. A porcentagem de crianças extremamente pobres caiu também de 7,41 para 4,78, estou na segunda linha para quem estiver acompanhando. Mas ainda assim esse percentual é mais alto do que o observado para o estado de São Paulo. E a porcentagem de vulneráveis à pobreza passou de 42,96 em 1991 para 26,11 em 2010, aqui novamente acima do observado em São Paulo. E a porcentagem de pessoas de 18 ou mais sem ensino fundamental completo e em ocupação informal passou de 48,48 em 2000 para 33,41 em 2010.
Então, aqui, né, a gente tem essa porcentagem de crianças extremamente pobres e eu quero chamar a atenção, a gente precisa prestar bastante atenção para esse percentual que acima ainda, né, do que é observado no estado de São Paulo, porque a gente precisa prestar atenção para essa problemática, né, da proteção da infância, se a gente pretende, de fato, reduzir a vulnerabilidade social do município. Porque a criança que não tem seus direitos básicos garantidos, ela tem grandes chances de não se desenvolver integralmente e, consequentemente, não conseguir romper com o ciclo da pobreza, né? Então, vamos avançar aqui para o percentual, né? Aqui a gente tem um gráfico mostrando o percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aqui, primeiro, a gente tem, como já foi apresentado, a porcentagem de vulneráveis à pobreza, que passou de 42,96% para 26,11%. A porcentagem de pobres passou de 18,03% para 10,29%. E a porcentagem de extremamente pobres passou de 4,26%, né, aumentou em 2000 em 6,87% e diminuiu novamente em 2010 para 2,53%. Então, novamente, quando o censo demográfico né, dessa década de 2020 for realizado, a gente vai conseguir ter um pouquinho de mais de ideia de como está essa situação. Em relação à meta 1.1, que o objetivo é erradicar a pobreza extrema, a gente vê que, com base nesses dados de 2010, a gente ainda tem um desafio muito grande, considerando, né, reduzir, primeiro, pela metade, a proporção de homens e mulheres que estão vivendo na pobreza e também de erradicar a pobreza totalmente. A meta 1.3 fala sobre a implementação em âmbito nacional de medidas e sistemas de proteção social que sejam adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. E a meta 1.A, que fala sobre a garantia de uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. Aqui, então, a gente vai olhar para o dado referente ao programa Bolsa Família, né? Em dezembro de 2019, no município de Itanhaém, então, a gente tinha 9.154 famílias acessando o programa Bolsa Família. Nesse ano de 2019, foi desembolsado 21.451.272 reais para o pagamento do benefício do programa Bolsa Família, né? E aqui é interessante a gente observar que o número de famílias atendidas pelo programa Bolsa Família aumentou bastante de 2011 para 2019. Em 2011, a gente tinha 5.771 famílias atendidas e passou, então, em 2019 para 9.154 famílias atendidas. Isso daqui também dá uma noção para a gente de como está a situação da vulnerabilidade social no município, e o município também pode acessar os dados relacionados ao acesso ao auxílio emergencial também, para ter um pouco mais de clareza em relação a essa realidade. Bom, o ODS 2 versa sobre fome zero e agricultura sustentável. Aqui a gente vai analisar alguns indicadores que dialogam com essas metas, que é até a meta 2.1 fala até 2030 acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular dos pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo as crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. E a meta 2.2, que vai falar até 2030 acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das metas acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de 5 anos de idade, e atender às necessidades nutricionais de meninas adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas.
Qual é a situação? A gente tem uma situação de 250 milhões de crianças sofrendo de desnutrição ou de sobrepeso no mundo, 149 milhões de crianças menores de 5 anos que sofrem de déficit de crescimento ou estão muito baixas para a sua idade, 50 milhões de crianças que estão com baixo peso para a sua altura. E aqui a gente apresenta, então, dois índices, que é o índice de magreza acentuada de crianças até 5 anos, com base no dado de 2019, e o índice de obesidade de crianças até 5 anos, também com base no ano de 2019. No Brasil, a gente tinha um índice de 3,34%, um índice de magreza acentuada de crianças até 5 anos. Em São Paulo, era de 2,18%, e em Itanhaém, de 2,51%. Então, aqui a gente precisa prestar atenção por esse índice de Itanhaém que está acima, né, do apresentado pelo Estado de São Paulo, ainda que esteja abaixo do apresentado pelo Brasil. E o índice de obesidade de crianças até 5 anos, né? No Brasil foi de 6,96%, em São Paulo de 5,98% e em Itanhaém 5,59%, que está abaixo do índice registrado para Brasil e São Paulo, mas também que a gente precisa prestar atenção. Bom, em Itanhaém, aqui a gente tem o percentual de crianças com até 2 anos desnutridas. A proporção, então, a gente vê que, com base nesse gráfico, de 2010 a 2019, que oscilou bastante, né? Em azul a gente tem Itanhaém, em laranja São Paulo. Em 2010, o percentual de crianças, né, com até 2 anos desnutridas em Itanhaém era de 4,47%, e passou em 2019 para 5,99%, né? A gente tem que, em 2016, a gente tem o maior percentual identificado no período, né, com 8,48%. Em relação aos números brutos, né, os maiores valores a gente tem, então, para 2016 e 2019. E aqui a gente vai avançar para o ODS 3, que é o ODS relacionado à saúde e bem-estar. A meta 3.1 fala, até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Qual é a situação da mortalidade materna, né? Segundo o informativo da Organização Pan-Americana de Saúde, a mortalidade materna ela é extremamente alta no mundo e chega a cerca de 830 mortes por dia relacionada à gravidez ou ao parto. Em 2015, cerca de 303 mil mulheres morreram nessas condições em ambientes com poucos recursos. Além disso, aproximadamente 99% de todas as mortes maternas ocorrem em países em desenvolvimento e a maioria delas poderia ser evitada. Aqui a gente não apresenta a taxa para vocês, porque para municípios com população pequena e com poucos registros de nascimento também, como é o caso de Itanhaém, a gente não recomenda a apuração da taxa via cálculo direto, que é a divisão de mortes maternas por nascidos vivos, sem que a gente faça um tratamento estatístico posterior, né? Então, a gente não apresenta essa taxa aqui, a gente apresenta os números brutos. No total, a gente tem 14 mortes maternas entre 2010 e 2018, sendo 7 de mulheres brancas, 1 preta e 6 pardas, que então a gente tem 7 mulheres brancas e 7 mulheres negras no período, né, que representa 50-50%. E agora nós vamos avançar agora para a análise da meta 3.2, que vai falar até 2030 acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por mil nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por mil nascidos vivos. A gente vai começar, então, pela mortalidade de crianças menores de 5 anos, em que a meta é 25. Aqui a gente vê que, né, de 2010 a 2018, em Itanhaém, novamente, a barrinha azul, o município esteve abaixo da meta estipulada, que a meta é 25 por 100 mil nascidos, por mil nascidos vivos, perdão, mas ainda assim, né, apresentou bastante oscilação no período. Em 2010, a taxa foi de
14,96, em 2015, 14,76, em 2018, 12,99. Então, aqui, ainda que a taxa esteja abaixo do estipulado pela meta 3,2, é importante que a gente pense quais são as ambições do município, e se a gente pode, né, ir para além da meta estipulada pela agenda, seria bastante interessante. E agora a gente analisa a taxa de mortalidade neonatal, que são crianças, né, bebês de 0 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos, e aqui, novamente, a gente tem uma oscilação bastante interessante de se analisar no município, né? Em 2010, a taxa foi de 8,55, em 2013, 6,93, em 2016, 8,97, 2017 foi o menor, né, o segundo menor, a segunda menor taxa da série histórica, 6,55, em 2018, 6,84. Então, se a meta é, né, reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos, a gente vê que em todo esse período o município esteve abaixo da meta estipulada pela agenda, mas novamente aqui a gente traz essa reflexão sobre a possibilidade de se estabelecer uma meta mais ambiciosa para o município, com o objetivo mesmo de não deixar ninguém para trás, né? No próximo apresentação a gente vai falar um pouquinho sobre esse mote da Agenda 2030. E aqui a gente tem o número de óbitos absoluto, né? O número de óbitos de recém-nascidos. Em números absolutos, então, a gente teve 101 mortes neonatais em Itanhaém, e a maioria foi dos óbitos, né? Foi de bebês do sexo masculino, totalizando 52 óbitos. Bom, vamos avançar agora para o tema de saúde sexual e reprodutiva. As metas 3.7 e 5.6 vão tratar sobre esse tema. A meta 3.7 vai falar até 2030 assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. E a meta 5.6 vai falar sobre assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes da Conferência de Revisão. Bom, para analisar essa situação, a gente vai analisar os indicadores relacionados à gravidez na adolescência. Entre 2010 e 2018, o Brasil registrou um total de 233.456 bebês nascidos vivos de meninas na faixa etária de 10 a 14 anos. A gente precisa prestar muita atenção, precisa, né, dar muita atenção a essa problemática, né, pelos governos nacionais e subnacionais, principalmente devido ao fato de que muitas dessas gravidezes elas estão relacionadas a abusos sexuais ou também à prostituição infantil. Em Itanhaém, então, aqui a gente tem um gráfico relacionado ao número de nascidos vivos de mães de 10 a 14 anos, por raça, né? Tem mães brancas e mães negras. Em Itanhaém, a gente registrou um total de 108 bebês nascidos vivos de meninas na faixa etária de 10 a 14 anos. Nessa série histórica de 2010 a 2018, então desse total, 45,37% nasceram de mães pardas e 2,78% de mães pretas. E aqui a quantidade de nascidos vivos de mães adolescentes de 15 a 19 anos, também por raça, cor, de 2010 a 2018. A gente tem um registro de 2.288 bebês nascidos vivos nessa faixa etária, de 15 a 19 anos. Então, a gente tem 46,07% de mães pardas, 3,98% de mães pretas, e aí o restante de mães brancas. A meta 3.3 vai falar até 2030 acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis, né?
sobre a incidência de HIV, né, sobre a AIDS, o fim da epidemia do vírus de HIV no mundo é uma das maiores preocupações da Agenda 2030, né? O ODS 3, ele traz como uma de suas metas a eliminação total da doença até 2030, um compromisso que vale aí para todos os países signatários, mesmo para aqueles que são mais afetados. Dados recentes sobre a epidemia de HIV no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde no boletim epidemiológico HIV/AIDS de 2019, mostram que o número de mortes por causas relacionadas à AIDS cresceu 22,5% na população negra na última década, enquanto na população branca a tendência foi inversa, e a gente teve uma queda de 22,2%. Por isso é muito importante que a gente consiga analisar essas informações de uma perspectiva desagregada, para que a gente possa entender melhor mesmo como que se relaciona essa problemática do HIV e de outras temáticas também a partir desse recorte da população, quando a gente coloca uma lupa e consegue ver melhor como que é para cada segmento populacional. Então, a gente tem aqui, né, duas tabelas. A primeira tabela é o registro de casos no município por sexo e idade também, de 2010 a 2018. A gente tem, então, um total de 211 casos registrados de 2010 a 2018, 148 foram de homens e 63 de mulheres. Em crianças menores de 5 anos de idade foram registrados 6 casos e entre 15 e 24 anos, 17 casos. Na publicação completa vocês podem ter as informações mais detalhadas também. E o segundo, a gente tem o número de óbitos por causa básica AIDS e a taxa de mortalidade. Então, a gente tem um total de 82 óbitos de 2010 a 2018. Aqui a gente tem, né, em 2010 nós tivemos 14 óbitos, diminuiu bastante, né, pela metade para 2018, mas ainda a gente tem um desafio, né, para que não se registre mais mortes relacionadas à AIDS no município. E também isso mostra que a gente, nesse total de casos registrados, mostra que talvez a gente precise, o município precise, eu falo a gente, né, me coloco junto, talvez um município precise desenvolver campanhas de conscientização, elaborar campanhas preventivas de uma maneira mais eficaz. Outra questão importante é a incidência de tuberculose, né? A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ela iniciou em 2016 uma campanha global chamada Unidos para Acabar com a Tuberculose. A doença tem sido uma das 10 maiores causas de morte em todo o mundo, com 10 milhões de novos casos notificados por ano e mais de 1 milhão de óbitos. Então, no município, a gente vê um aumento na taxa de incidência, né, embora a gente tenha bastante variação no período de tuberculose. Em 2010, a taxa de incidência era de 93, passou para 107,5 em 2018, e o município, no total, registrou aí 981 casos de tuberculose nessa série histórica de 2010 a 2018, e a gente tem aqui, como vocês podem ver nessa linha laranja, bastante oscilações no período, né? O ano de pico foi 2012, quando a gente teve 120 casos, e no que se refere ao número de óbitos, né, as mortes em decorrência da tuberculose, o município registrou 16 óbitos entre 2010 e 2018. E por último aqui a gente tem os casos de hepatite A, B, C e D e a taxa de incidência em Itanhaém de 2010 a 2018. Muita atenção precisa ser dada a todas essas variações, né? A hepatite A, B, C e D, mas as que representam maiores desafios para o município aqui são as hepatites B e C. Em relação à hepatite A, nós tivemos 6 casos no período. Hepatite B, nós tivemos 168 casos no período analisado. Hepatite C, 307 casos e hepatite D, 3 casos. E nós registramos 11 óbitos em decorrência de hepatite no período de 2010 a 2017. Agora a gente vai, eu estou passando um pouquinho rápido porque é muita informação mesmo, mas depois vocês podem ou assistir essa apresentação novamente ou navegar, né, no diagnóstico que vocês receberam.
Vamos avançar, então, para o ODS 4, que é o ODS dedicado ao tema da educação. A gente vai observar as metas 4.1 e 4.6, que versam sobre a garantia do ensino primário e secundário a todas as meninas e meninos, e a meta 4.6, que vai falar até 2030 garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido conhecimento básico de matemática. Aqui a gente tem primeiro uma análise relacionada à frequência escolar no município de Itanhaém. Aqui a gente tem novamente, né, são dados baseados no censo, então a gente tem 91, 2000 e 2010. A escolaridade de adultos em 2010 era de 51,91, isso significa adultos que tenham cursado o ensino fundamental completo, né? Nesse mesmo ano, 2010, 93,94% das crianças de 5 a 6 anos estavam frequentando a escola e 92,65% das crianças de 11 a 13 anos frequentavam o segundo ciclo do ensino fundamental. Em relação aos adolescentes e aos jovens, 69,41% dos adolescentes de 15 a 17 anos tinham já concluído o ensino fundamental e 49,62% dos jovens de 18 a 20 anos completaram o ensino médio, né? Tinham um ensino médio completo. Aqui a gente vai olhar para a qualidade das instalações físicas para a educação. Aqui a gente tem que, primeiro, né, uma análise do percentual de escolas com acesso à água potável no Brasil, no estado de São Paulo e no município de Itanhaém. Aqui a gente tem por etapas de ensino, né? Então a gente tem creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Itanhaém em azul, São Paulo em laranja e Brasil em verde. Então, a gente vê que Itanhaém tem 100% de acesso, né, à água potável na creche, na pré-escola e no ensino médio, e 98,04% de acesso no ensino fundamental. A gente vê que no ensino fundamental São Paulo tem um percentual melhor do que Itanhaém, né, com 98,76%. Em relação ao acesso à eletricidade, 100% das etapas de ensino em Itanhaém, creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tem 100% de acesso à eletricidade. E o percentual aqui de escolas com acesso à instalação sanitária, banheiro dentro ou fora do prédio. Aqui a gente vê, né, que Itanhaém está melhor do que Brasil e São Paulo em relação a todas as etapas de ensino. Então, nas creches e nas pré-escolas, no ensino médio, a gente tem 100% de acesso, né, à instalação sanitária, e no ensino fundamental nós temos 98,04% de acesso. Aqui o percentual de escolas com computadores para fins pedagógicos, que significa laboratório de informática. Aqui a gente já começa a ver que uma variação um pouco maior desses percentuais, né? Então, nas creches, nós temos 37,50% das creches, né, com computadores para fins pedagógicos, na pré-escola 48,78%, no ensino fundamental 70,59% e no ensino médio 78,57%. Aqui a gente vê que o município está melhor do que o estado e o Brasil, né? E para as creches e para a pré-escola, e a situação fica um pouquinho mais complicada em relação ao ensino fundamental e ao ensino médio. Aqui nós temos o percentual de escolas com acesso à internet para fins pedagógicos, mas lembrando que muitas vezes o acesso à internet, né, depende de a gente ter laboratório de informática, da gente ter acesso a computador. Então, nas creches, em Itanhaém, 97,50% tinham acesso à internet, nas pré-escolas, 97,56%, no ensino fundamental 96,08% e no ensino médio 92,86%. E o percentual de escolas com infraestrutura para pessoas com deficiência, as creches têm 35%, a pré-escola 36,59%, o ensino fundamental 39,22% e o ensino médio 35,71%. E por último, a gente tem o percentual de escolas com acesso a atendimento educacional especializado.
Aqui a gente tem Itanhaém tem melhores percentuais do que o Brasil e São Paulo nas creches e na pré-escola, né? Na creche com 17,50%, na pré-escola 21,95%. O ensino fundamental, a situação é um pouquinho pior do que o estado de São Paulo, mas bem próxima do Brasil, com 21,57% de acesso. E no ensino médio, a situação de Itanhaém está um pouquinho pior do que São Paulo e Brasil, com 7,14%, enquanto São Paulo tem 16,62% e Brasil 23,18%. Em geral, né, o atendimento educacional especializado, ele ainda é bastante incipiente, né, na maior parte das escolas brasileiras, ou apresentam baixos percentuais em muitos municípios do estado e também do país. O atendimento educacional especializado, ele foi criado para atender o público-alvo da educação especial, que são as crianças com deficiências, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. Ele é um serviço de apoio à sala de aula comum para que se ofereça aí os meios e todos os modos possíveis para que se efetive o real aprendizado dos estudantes. Bom, agora a gente vai analisar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. O IDEB mensura, então, o desempenho das escolas brasileiras por meio da análise de duas dimensões. A primeira é a proficiência dos estudantes, que é obtida por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, e o segundo é a obtenção do indicador da taxa de aprovação, que tem influência aí na eficiência do fluxo escolar e é obtido por meio do censo escolar. Essas duas dimensões, então, o SAEB e a taxa de aprovação, né, a avaliação do SAEB e a taxa de aprovação, elas podem indicar problemas estruturais da educação brasileira que carecem de reformas e de aprimoramentos. Por meio desse, né, do indicador do IDEB e de outros indicadores também, os governos podem trabalhar para aperfeiçoar o sistema educacional e garantir de maneira mais eficaz o direito à educação de qualidade, né? O IDEB ele vai ser baixo quando houver uma combinação de resultados baixos na taxa de aprovação, que significa que poucos alunos passam de ano, e também no desempenho no SAEB, né, que significa que poucos alunos alcançam boas notas. Aqui em tela a gente tem um gráfico que mostra o IDEB total dos anos iniciais do ensino fundamental. A gente vê, então, que a nota do IDEB de Itanhaém vem crescendo ao longo do tempo, né, ao longo da série histórica de 2005 a 2019, e a meta proposta para o município, ela tem sempre sido alcançada, né? Em 2019, a nota alcançada foi 6,3, a meta era 6,1, e é uma nota excelente se a gente a compara à maioria dos municípios brasileiros. Aqui em tela a gente tem um gráfico que é o IDEB total dos anos finais do ensino fundamental no município de Itanhaém, de 2005 a 2019. Então, nos anos finais, né, do ensino fundamental, a nota do IDEB de Itanhaém é menor que nos anos iniciais, mas aumentou um pouco, aqui a gente vê, né, uma trajetória de aumento na série histórica também, de 2005 a 2019. As metas projetadas, no entanto, só foram atingidas em 2009 e 2011, né, quando a meta 2009, a gente observou um IDEB de 4,3 e a meta era de 4,1. E 2011, em que a gente observou um IDEB de 4,4 e a meta era 4,4. E esse tema aqui, né, do IDEB dos anos finais, demanda uma maior atenção, né, para que a gente possa pensar na melhora dessas notas, né, nos próximos anos. Bom, vou passar para um novo assunto, que é relacionado à igualdade de gênero. Aqui a gente vai observar a meta 5.4, que fala sobre o reconhecimento e a valorização do trabalho de assistência e doméstico não remunerado por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. Aqui a gente tem a proporção de famílias chefiadas por mulheres no Brasil e no município de Itanhaém. No Brasil, a proporção de mulheres chefiadas
a proporção de famílias chefiadas por mulheres é de 37,3%, enquanto em Itanhaém é 43,4%. E aqui a gente tem, né, com base nas metas 5A e 5C, a meta 5A vai falar em empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso à propriedade, o controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, heranças e os recursos naturais. E a meta 5C vai falar sobre a adoção e fortalecimento de políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. E aqui a gente tem a razão entre o rendimento médio das mulheres ocupadas em relação ao rendimento dos homens ocupados no Brasil e no município de Itanhaém. No Brasil, essa razão era de 73,9%, e em Itanhaém essa razão era um pouquinho pior do que a situação do Brasil, com 70,5%, né? Estava abaixo do que prevalecia no Brasil com base no censo de 2010. Bom, aqui a gente tem, agora a gente vai analisar um pouquinho sobre participação política de mulheres, a meta 5.5 e 5C. A meta 5.5 fala sobre garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os âmbitos de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. A meta 5C vai falar sobre a adoção e o fortalecimento de políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os âmbitos. A eleição de pessoas de diferentes raças, etnias, sexos, idades, necessidades especiais, condições socioeconômicas e orientações sexuais, essa eleição, ela garante um debate mais diverso e com maior representatividade de interesses e também de necessidades, né? Além disso, ela é possível, né, capaz de provocar mudanças muito positivas nas instituições, na cultura e na compreensão sobre política e representação. No entanto, Itanhaém apresenta uma situação muito delicada em relação ao tema da participação política, né? No município, nenhuma mulher foi eleita como vereadora nas eleições de 2012 e 2016, fato que denota uma maior necessidade de promoção da participação política feminina. Em 2020, novamente, não foram eleitas mulheres vereadoras no município, e em 2020 foi eleito um homem prefeito em Itanhaém, né? Então a gente precisa prestar mais atenção para essa temática, né? E garantir, né, uma participação política feminina efetiva. Agora a gente vai se dedicar a analisar os dados relacionados ao ODS 6, água potável e saneamento, meta 6.1 até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos, meta 6.2 até 2030, alcançar o acesso ao saneamento e higiene adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. Bom, aqui a gente tem o percentual da população total atendida com abastecimento de água no Brasil, em São Paulo e em Itanhaém. Itanhaém, novamente, azul, São Paulo, laranja, Brasil, verde. A série histórica é de 2010 a 2018, e a gente tem como fonte, né, os dados aí do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então, os dados registrados mostram que o percentual da população atendida com abastecimento de água aumentou de 2010 para 2018 em Itanhaém, passando de 87,81% para 94,37% da população, valor que está aí abaixo da média do estado de São Paulo, mas está superior à média do Brasil. E a gente tem, né, aqui o percentual da população total atendida com esgotamento sanitário no estado de São Paulo e no município de Itanhaém, novamente, né, como é o padrão aqui, Itanhaém em azul, São Paulo em laranja e o Brasil em verde, série histórica novamente, 2010 a 2018, e a fonte, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.
Então, segundo os dados do SNIS, né, estima-se que apenas 44,60% da população, aqui a gente tem esse dado em 2018, é abastecida, né, com cobertura de rede de esgoto, né, tem cobertura de rede de esgoto em 2018. Nesse mesmo ano, no estado de São Paulo, o percentual era de 89,82% e no Brasil de 53,13%. E, por último, o índice de perdas de água na distribuição de água, aqui em Itanhaém azul, São Paulo laranja, Brasil verde, de 2010 a 2018. Primeiro, a gente precisa dizer que o índice de perdas de água na distribuição de água é historicamente ruim no Brasil, né, no país como um todo. Por isso, para que a gente possa pensar em continuar a ter água no futuro próximo, é necessário que a gente dedique um olhar um pouco mais apurado para essas deficiências do sistema de abastecimento, no sistema de saneamento, né? Esses dados, eles têm uma relação direta com a fragilidade da gestão de grande parte do setor e também traz bastante grandes desafios, né? As 3 esferas governamentais. Então, no município de Itanhaém, a gente vê que esse índice oscilou bastante dentro do período analisado. Em 2010, o índice era de 35,45%, né, atingiu o seu ápice, aí o seu pico em 2016, com 45,20%, e em 2018 apresentou um índice de 35,42%. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso para poder corrigir essas falhas, essas fragilidades no sistema de saneamento, né? Para que a gente possa pensar, de fato, a continuar a ter água no futuro. Bom, aqui a gente tem os dados comparativos sobre água e saneamento e saúde no Brasil, região Sudeste, São Paulo e Itanhaém. Aqui a gente tem a porcentagem da população em domicílios com água tratada, isso com base em 2018, né? 94,4% da população, a porcentagem da população sem serviço de coleta de esgoto, ou seja, não tem acesso ao serviço de coleta de esgoto, é de 55,4%. A quantidade de litros diários consumidos, né, em Itanhaém, por pessoa é 202,52 litros de água consumida. E aqui a porcentagem, por último, né, a porcentagem de esgoto tratado em relação ao volume de água consumida, 54% em Itanhaém. Depois vocês podem também navegar mais sobre essas informações no diagnóstico. Bom, aqui a gente tem o ODS 7, que é o ODS destinado, né, que versa sobre energia limpa e acessível. Aqui a gente vai se focar especificamente sobre a meta 7.1, que fala até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. Aqui a gente vê que em Itanhaém, né, o percentual de acesso à energia elétrica aumentou de 91 a 2010, em 91 era de 96,48% e passou para 99,46% em 2010, seguindo a trajetória também do estado de São Paulo. Em São Paulo, em 91, a gente tinha 99,02% de acesso à energia, e em 2010 passou para 99,91%. Bom, é importante que o município possa aproveitar dessa centralidade, né, e desse alto acesso à energia elétrica no município para que possa apostar e fazer uma pesquisa, pelo menos, sobre as energias renováveis, né, porque o investimento em eficiência energética, ele auxilia a redução de custos e pode, inclusive, ser economicamente atrativo para o município. E para o setor produtivo, né, para as empresas, equipamentos eficientes também podem reduzir o consumo de energia elétrica e podem diminuir a exigência, né, de novos investimentos em capacidade instalada. Aqui a gente vai olhar para o ODS 8, que é o ODS que fala sobre trabalho decente e crescimento econômico. A gente vai olhar para as metas 8.5, que fala sobre até 2030 alcançar o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor.
a meta 8.6, que fala até 2020 reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação, e a meta 8.7, tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo o recrutamento e a utilização de criança-soldado, e até 2020 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas, e a meta 8.8, a proteção dos direitos trabalhistas e a promoção de ambientes de trabalho seguro e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo aí os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes e as pessoas com emprego precário. Bom, aqui a gente tem, né, em tela um gráfico do saldo de empregos formais no município por sexo, em laranja sexo feminino e em azul sexo masculino, também de 2010 a 2018, e a fonte é o CAGED, o PDT e PDET, né, e o Ministério do Trabalho. Então, desde 2010, a gente vê que o saldo de empregos formais passa por bastantes oscilações no município de Itanhaém, né? O município, a exemplo, né, eu falo isso em todos os seminários, porque é a realidade, né? Todos os municípios sofreram com a crise econômica, né, dos últimos anos, que resultou para Itanhaém na defasagem de novos empregos formais para a população masculina e feminina desde 2010. Em 2016, o município, né, passou por um grave, né, por impactos econômicos muito fortes, que a gente tem, né, menos 368, né, postos femininos e menos 110 masculino, que ocasionou, né, que a gente tem um forte impacto, que ocasionou resultados bastante negativos, tanto no masculino como no feminino, mas a gente vê aqui que nesse ano o feminino foi o mais afetado. Em 2017, o município começou a apresentar uma recuperação aí nos postos de trabalho feminino, né, no masculino teve novamente um saldo negativo em 2017 e também em 2018, então a gente tem ainda um desafio relacionado a essa recuperação, né, dos postos de trabalho, dos empregos formais em Itanhaém. É importante notar que esse dado, esse gráfico aqui, ele fala apenas sobre emprego formal, ele não abarca outras formas de trabalho, né? Como trabalhos informais e o trabalho do cuidado da casa e da família no ambiente doméstico mesmo, né? Esse último, né, o trabalho da casa e de cuidado da família, ele é majoritariamente praticado por mulheres, muitas vezes, né, é o mais comum sem remuneração, e ele é maior e quanto menor for a disponibilidade de creches, de serviços, de infraestrutura para cuidado das crianças e dos idosos, especialmente as creches e os serviços de saúde, né? Bom, aqui a gente tem os dados de Itanhaém sobre trabalho e renda, né? O salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2018 era de 2,3 salários mínimos. O pessoal ocupado era um total de 15.821 pessoas ocupadas e o total da população ocupada 15,7%. Aqui a gente tem a análise do PIB nominal de Itanhaém e o ranking em relação ao estado de São Paulo entre 2010 e 2018. Aqui a gente vê que a economia do município passou por crescimento constante, né? E o município ficou entre as 150 maiores economias do estado de São Paulo, né? E ocupa a posição em 2017 125 do estado de São Paulo. Eu vi que alguém levantou a mão, se você puder escrever no chat seu comentário ou sua pergunta, que ao final da apresentação a gente conversa. Aqui a gente tem o PIB por setor no município, né? Então a gente tem em cinza administração pública, em azul serviços, em verde indústria, e em laranja, agropecuária. Aqui a gente vê, né, que claramente nesse gráfico o setor de serviços é o setor mais representativo do PIB, né, do município, para a economia, é o destaque da economia local, seguido por administração pública, que juntos representam 58,37% e 24,02% do PIB local em 2017. Já os setores com menor representatividade são agropecuária, embora a agropecuária tenha apresentado um crescimento aqui em laranja de 2010 a 2017, e indústria, que é a terceira atividade principal do município.
Bom, aqui a gente tem um produto interno bruto per capita. O PIB per capita ele é um indicador calculado a partir da divisão do PIB total pelo número de habitantes do município e registrou uma trajetória crescente, né, nos anos de 2011 a 2017. No diagnóstico também vocês podem ver essa evolução, que a gente não apresenta. O PIB, então, per capita de Itanhaém em 2017 foi de 18.811,60 centavos e passou para 18.700, né? Diminuiu, na realidade, para 18.763,24 em 2018, o contrário do que aconteceu com o estado de São Paulo e com o Brasil, que apresentaram um registro de crescimento, né? O estado de São Paulo tem um PIB em 2017 de 47.008,77 e cresceu para 58.691,90 em 2018, e no Brasil, né, o PIB de 31.833,50 em 2017 passou para 33.593,82 centavos em 2018. Vamos aproveitar que a gente está falando de economia para tratar de um tema que caminha junto com o tema da economia, que é o tema da desigualdade, né, da redução das desigualdades. Aqui a Agenda 2030 ela é muito direta, ela vai falar que a meta 10.1 até 2030 prevê, né, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional. E a meta 10.2, até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. Aqui a gente vai tratar sobre, né, para a gente aprofundar esse tema, sobre o índice de Gini. O índice de Gini ele é um instrumento, né, um índice utilizado para medir o grau de concentração de renda que nos permite ter informações sobre a desigualdade social. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, ele também é um indicador, né, que apresenta, né, que varia de 0 a 1, sendo que 0 representa uma situação de total igualdade, ou seja, todas as pessoas de um mesmo lugar têm a mesma renda, e o valor 1 significa uma completa desigualdade de renda, ou seja, apenas uma pessoa, né, controla a renda de um lugar. Em Itanhaém, então, o índice de Gini, ele oscilou no período, aqui a gente tem Brasil em verde, São Paulo em laranja, e Itanhaém em azul. Em 1991, o índice de Gini em São Paulo, em Itanhaém, perdão, era de 0,52, aumentou, ou seja, a renda se concentrou em 2000, com 0,54, e em 2010, novamente, teve uma ligeira redução para 0,50, né? Os dados a serem coletados no próximo censo demográfico, né, que eu falei já que nós estamos ansiosas aguardando a realização desse censo demográfico para que a gente possa ter um pouco mais de noção, né, e vocês possam ter um pouco mais de noção para poder desenhar as políticas públicas de acordo, né, conversando com esses dados oficiais. Eles mostrarão se o município continua seguindo ou não a tendência de crescimento da desigualdade que o Brasil vem apresentando. E aqui, por último, nós temos o ODS 16, que é o ODS relacionado à paz, justiça e instituições eficazes, e a gente vai olhar a meta 16.1, reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares. Aqui a gente precisa ter bastante, né, um pouco de noção, bastante, né, que a violência ela não é um evento isolado, ela se relaciona a diversos fatores como desigualdade, racismo, pobreza, falta de segurança, escassez de escola, poucos empregos e baixa renda, e são problemas que devem ser trabalhados conjuntamente por todos os entes federativos para que a gente possa alcançar a redução da violência de uma forma sustentável. Então, aqui a gente tem o número e a taxa de homicídios por 100 mil habitantes no município de Itanhaém de 2010 a 2018. A gente vê que também, né, nessa série histórica a gente tem bastante oscilação, mas de uma maneira geral uma redução do número e da taxa de homicídios, né? Em 2010 a taxa era de 22,97, em 2018, apesar das oscilações, a taxa foi de 15,92. No período, então, a gente
registrou um total de 148 homicídios, né? A análise da taxa anual mostra que o ano de pico foi mesmo 2010, quando a gente teve 20 homicídios, e a taxa chegou a 22,97. Em 2018, foram registrados 16 homicídios e a taxa de homicídios ficou em 15,92 mortes. Nesse mesmo ano, né, aqui a gente não apresenta, mas no diagnóstico, novamente, vocês podem olhar, para fazer a comparação com o estado de São Paulo e com o Brasil, como que se comportou, né, o número e a taxa de homicídios para Itanhaém, São Paulo e Brasil. E em 2018, né, a taxa foi de 7,90 mortes a cada 1.000 habitantes no estado de São Paulo e no Brasil de 26,82. Então, Itanhaém apresenta uma taxa em 2018 superior à observada no estado de São Paulo. E para a gente finalizar, né, entre esses anos, nessa série histórica apresentada de 2010 a 2018, foram mortos 134 homens e 14 mulheres por homicídio no município de Itanhaém. Ao escolher, né, o ano de 2018 como exemplo, a gente constata que a maioria dos homens e das mulheres vítimas estavam na faixa etária aí de 20 a 29 anos, e um outro grupo social, né, que merece bastante atenção por parte dos governos e da sociedade civil organizada, são os jovens, de fato, nessa faixa etária de 15 a 29 anos, que é o grupo etário mais vulnerável a homicídios no Brasil. Então, a gente tem aqui essa apresentação desse infográfico, né, que são as vítimas de homicídio em Itanhaém de 2010 a 2018. Foram 134 mortes do sexo masculino e 14 mortes do sexo feminino, do sexo masculino representando 90,54% do total e do sexo feminino 9,46% do total. E o total de jovens de 15 a 29 anos que morreram, né, vítimas de homicídio, foram de 14 mortes, 9,46% do total, e todos do sexo masculino. Bom, Lívia, eu te passo a palavra para ler os comentários, não sei se a Giane saiu. Eu agradeço a atenção e a atenção de todas e todos vocês, e daqui a pouquinho a gente continua com a apresentação da avaliação rápida integrada. Obrigada, Beatriz, por essa parte de explanação para a gente, são muitas informações. Temos algumas perguntas no chat. Eu vou só justificar que a Giane teve que sair por alguns minutos para participar de uma outra reunião, mas ela volta a participar aqui com a gente, tá? Uma das primeiras perguntas que a gente tem aqui, na verdade são duas perguntas, é da Samira, e é assim, primeira, quando Itanhaém começou a pôr em prática o desenvolvimento das UDSs? E qual o primeiro passo para aderir os UDSs no meu município? Essa primeira eu acho que fica difícil para a gente responder, porque seria mais a prefeitura, né? Mas eu acho que a segunda você conseguiria responder, Beatriz? Sim, sim. Eu acredito que essa comunicação mais formal sobre os ODS começou... A gente tem certeza que começou no diálogo com esse projeto, né, com o projeto PNUD e Petrobras, para fazer a implementação e a localização dos ODS no nível local. Eu acredito que o próximo passo, né, o primeiro passo é vocês lerem esse diagnóstico e lerem a avaliação rápida integrada, tentando sistematizar um pouco dessa linguagem da Agenda 2030, e agora tentar, né, eu não sei se a Samira é sociedade civil ou se ela é da prefeitura, mas se for sociedade civil, é tentar fazer um controle de fato cidadão e rigoroso, né, dessa implementação dos ODSs pela gestão local, então tentando pressionar para que a prefeitura faça um alinhamento adequado, faça um alinhamento interessante, né, relevante com a Agenda 2030 e com os ODSs. Eu acredito que vai ter um webinar, né, Lívia, sobre como fazer o alinhamento do PPA com a Agenda 2030. Eu não sei se vai ser um webinar para todo mundo, a Jane falou no momento que eles estavam estudando para ver algum método para todo mundo poder assistir, quem tiver interesse. E se for a prefeitura, né, alguém da prefeitura
porventura que estiver fazendo a pergunta, é de fato fazer essa leitura da Agenda 2030 como um instrumento de planejamento que ela é, como uma agenda de planejamento, né? Então, tentar o que for relevante daquilo ali que está, né? A próxima apresentação vai ajudar um pouquinho mais a responder essa pergunta. Vocês vão ter um pouco mais de noção de como fazer, né, essa análise. Mas o que for de fato relevante para o município, fazer essa conversa com as metas que estão propostas na Agenda 2030 e já estabelecer os indicadores de acompanhamento, porque de nada adianta ter uma promessa ali no PPA se a gente não tem como monitorar e garantir que aquilo está de fato sendo implementado. Acho que é isso por enquanto. Seu microfone está fechado, Lívia. É a frase da pandemia, né? Mas eu acho que foi bem explanado essa questão. Outra, na verdade, não é bem uma dúvida, é um comentário que a senhora Nina fez. Pensar que esses números irão piorar muito em 2020 e 2021. Acho que era quando você estava falando sobre homicídios. Com a pandemia. Dá desânimo, especialmente os ODS 3 e 4, sem falar no problema dramático dos ODS 1 e 10. E a Sanira respondeu que ela trabalha atualmente como assessora legislativa. Ninguém melhor do que você, Sanira, para fazer essa pressão, então, e fazer esse acompanhamento. Por enquanto, as perguntas do primeiro bloco foram esses. Eu peço às pessoas que continuem mandando as dúvidas, porque a gente vai ter esse segundo momento para fazer essas perguntas aí para a Beatriz, que é a nossa super consultora aí, está respondendo tudo, para vocês aproveitarem o momento. Para a gente não se alongar muito, Beatriz, pode passar para a segunda parte da apresentação, que é o RIA, né? Como a Giane explicou para vocês, o RIA é uma metodologia desenvolvida pela ONU que foi adaptada para as cidades, para os municípios que fazem parte do projeto. E aí agora a Beatriz vai apresentar para vocês, e aqui, o documento RIA também está lá no Drive para quem quiser acessar e ir acompanhando junto com a fala da Beatriz, tá bom? Perfeito, Lívia, obrigada. Então, vamos para a avaliação rápida integrada. Vocês... peraí, deixa eu tentar fazer ficar... Foi. Ver minha tela? Tá certinho, né? Bom, então agora a gente vai para a avaliação rápida integrada, né? Que a gente chama carinhosamente de RIA, dos planos plurianuais de 2018 a 2021. Então, a gente analisa o PPA que está em vigor, mas que vence, né, em agosto. A metodologia RIA, então, a metodologia é um método de análise desenvolvido, como a Lívia falou, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pelo PNUD, e se constitui como uma ferramenta cujo objetivo é auxiliar, né, os países a avaliarem seu nível de preparação para a implantação dos ODS. A RIA, ela realiza um mapeamento dos ODS nas prioridades nacionais e subnacionais para determinar como que os ODS estão refletidos nos objetivos e nas metas dos documentos de planejamento local, e o resultado desse mapeamento, ele proporciona uma visão geral indicativa do nível de alinhamento dos planos nacionais ou dos planos locais, né, com as metas dos ODS. A RIA, ela também, o objetivo dela é disponibilizar, né, orientações sobre a relevância do alinhamento do planejamento municipal às metas dos ODS, indicando prioridades de desenvolvimento e fornecendo opções para a aplicação de uma abordagem bastante integrada, né, a fim de que a gente possa alcançar o desenvolvimento sustentável. Esse exercício, ele permite que a gente visualize de maneira prática onde estão as maiores fortalezas para o alcance da Agenda 2030 em âmbito municipal, estadual e federal, bem como onde estão os maiores gargalos, né? Vale lembrar que muitas das ações necessárias para alcançar os ODS, elas já estão sendo realizadas nas mais diversas localidades brasileiras, ainda que não existam, né, conexões formais com os ODS. Então, até mesmo a Prefeitura de Itanhaém pode estar fazendo muita, né, quando a gente vai ver, está fazendo muita ação que conversa com os ODS, sem de fato denominar como alinhamento em relação aos ODS. Então, para facilitar a integração dos ODS aos planos locais, o PNUD analisou o plano plurianual, PPA de 2018 a 2021, de cada um dos municípios, né, foram 116 municípios envolvidos no projeto,
O PPA, ele para quem não conhece, ele é um instrumento obrigatório de planejamento governamental, previsto na Constituição Federal de 1988, né, perdão, por meio do artigo 165, que deve estabelecer as diretrizes orçamentárias, os programas, os objetivos e as ações norteadoras da administração por um período de 4 anos. E a estrutura do PPA, né, as estruturas do PPA, elas ditam um marco de planejamento do município e apresentam uma ideia bastante geral, né, e bastante mostrando as prioridades de médio prazo, incluindo as ações necessárias para cumprir seus objetivos. Bom, como que funciona o passo a passo dessa metodologia? Primeiro, a gente tem a leitura dos planos plurianuais, o alinhamento entre os programas e as ações dos planos e as metas ODS, a distribuição das metas entre os 5 P's da Agenda 2030, a verificação do nível de alinhamento entre o PPA, os ODS e os 5 P's, e a produção do relatório com os desafios e as oportunidades. Quando a gente faz o alinhamento, então, do PPA com as metas ODS, a gente tem 4 possíveis tipos de alinhamento, né? A gente tem uma meta ODS totalmente alinhada, que é quando um ou mais programas e ações municipais correspondem à meta ODS avaliada. Uma meta ODS parcialmente alinhada, que é quando um ou mais programas e ações municipais não correspondem plenamente, aí a gente está falando que não tem indicador que esteja... que, né, garanta um monitoramento, a gente não tem ambição na meta e que então não corresponde plenamente à meta ODS avaliada. E uma meta ODS não alinhada é quando não existe um programa ou uma ação municipal equivalente à meta ODS avaliada, e uma meta ODS não relevante é quando a meta ODS não cabe aos deveres, competências ou condições de governabilidade do município. Então, aqui a gente vai, né, vamos entrar de fato na avaliação rápida integrada do PPA de Itanhaém. Aqui nós temos os 17 objetivos, né? Eu quero lembrar apenas 3 princípios, que são os princípios base da Agenda 2030. A gente tem, então, o primeiro princípio, que é da universalidade, que implica que metas e objetivos são relevantes para todos os governos e para todos os atores. A universalidade, ela não implica uniformidade, pois ela considera as disparidades entre os atores envolvidos baseada no princípio da responsabilidade comum mais diferenciada. Esse princípio, ele fornece a ancoragem para a implementação dos ODS em nível nacional, subnacional e local. E a integração, né, o segundo princípio, ele significa equilibrar as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, as dimensões social, econômica e ambiental, promovendo, né, compreendendo que todos esses objetivos, do 1 ao 17, eles não são caixinhas separadas, eles estão interligados e são indivisíveis. Uma abordagem integrada desses objetivos implica gerenciar as compensações e maximizar as sinergias entre as metas, né? E por último, nós temos o princípio de não deixar ninguém para trás, que é um princípio que estimula os países a superarem as respectivas médias nacionais, né? A ter mais ambição em relação às metas. Os ODS, eles devem beneficiar todas as pessoas, independentemente de onde elas estiverem, aí superando problemas, erradicando a pobreza e reduzindo a desigualdade. Essa missão pressupõe uma demanda sem precedentes da promoção e uso de dados locais que sejam desagregados também para o monitoramento e para a análise dos resultados. Bom, a estrutura da agenda, como eu apresentei no diagnóstico, ela está aqui, a gente tem um exemplo do ODS 3, da meta 3.1, que fala sobre mortalidade materna. Ela está organizada em objetivo, meta e indicador. E nós temos os 5 P's da Agenda 2030, né? O P de pessoas, que vai falar sobre a erradicação da pobreza e da fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. O P de prosperidade, que fala sobre garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. O P de paz, que vai falar promover as sociedades pacíficas, justas e inclusivas. O P de parcerias, implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida. O P de planeta, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras.
Então, aqui a gente tem o Plano Plurianual de Itanhaém, que foi, né, estabelecido por meio da Lei número 4.194, de 29 de novembro de 2017, e dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Itanhaém para o quadriênio de 2018 a 2021. É um plano plurianual com 19 programas e 153 ações. Aqui eu coloquei os 19 programas, o primeiro programa, processo legislativo, gestão administrativa, encargos gerais do município, sistema de controle interno, cidade segura, gestão social, gestão da saúde pública, promoção e desenvolvimento da educação básica, programa de alimentação escolar, assistência a educandos, desenvolvimento cultural, aqui tem esporte, minha rua melhor, execução de serviços públicos, morar bem, sustentabilidade e meio ambiente, desenvolvimento econômico e turístico, regime previdenciário e reserva de contingência. Então, a gente analisou todas as ações dentro desses programas, né, do plano plurianual, tentando estabelecer as correlações com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui a gente tem um total de 169 metas dos ODS, né? Foram consideradas para esse exercício 128 metas, 41 metas ODS não foram consideradas, nós tivemos um alinhamento de 75 metas, 52 metas não foram alinhadas, dessas 75 metas que foram alinhadas, nós tivemos 46 metas totalmente alinhadas e 24 metas parcialmente alinhadas, e no geral nós temos aí um alinhamento geral de 59%. Então, a gente tem maiores alinhamentos, o ODS 4, relacionado à educação de qualidade, com 89%, o ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, 89%, o ODS 2, fome zero e agricultura sustentável, 83%, o ODS 3, saúde e bem-estar, 82%, o ODS 1, erradicação da pobreza, 80%, e os menores alinhamentos, o ODS 7, energia limpa e acessível, 20%, o ODS 12, consumo e produção responsáveis, 22%, o ODS 9, 25%, o ODS 13, 33%, e o ODS 14, 38%. Aqui nós temos um gráfico que vai mostrar o alinhamento total em vermelho, o alinhamento parcial em verde, e em azul é o alinhamento total, mais um alinhamento parcial. Aqui a gente pode ver aonde, né, o PPA tem mais correspondência, né, e onde a gente não tem tanta correspondência. Bom, o alinhamento aqui nós temos o alinhamento do PPA com os 5 P's da Agenda 2030. Essa tabela vai mostrar, né, os P's, o número de metas por P's, as metas alinhadas e a porcentagem de alinhamento. No P de pessoas, né, que eu expliquei para vocês o que nós temos 84 metas e no PPA nós temos 51 metas alinhadas, né? E nós temos uma porcentagem de alinhamento aí de 61%. Em planeta, são 80 metas nesse P, 33 metas alinhadas no PPA, 41% de alinhamento. Prosperidade, 67 metas, 26 metas alinhadas, 39% de alinhamento. Paz, 34 metas, 19 metas alinhadas e 56% de alinhamento. E parceria, 66 metas, 14 alinhadas e 21% de alinhamento. Aqui nesse gráfico, então, a gente tem a distribuição desse alinhamento pelos 5 P's. Os maiores alinhamentos, então, a gente encontra no P de pessoa, 61%, e no P de paz, 56%, e os menores alinhamentos em planeta, 41%, prosperidade, 39%, e parcerias, 21%. Aqui nós temos a porcentagem de alinhamento para cada um dos ODSs, né? O ODS 1, erradicação da pobreza, com 80% de alinhamento bastante bom, né? Mas considerando ainda, nós temos alguns desafios para a erradicação da pobreza em relação à vulnerabilidade, né, social. Aqui a gente chama atenção para a proporção de crianças em situação de extrema pobreza. O ODS 2, fome zero e agricultura sustentável, com 83%. Aqui a gente precisa, né, pensar em ir além da meta para, né, zerar aquele número, né, aquela taxa de desnutrição de menores de 2 anos de idade.
O ODS 3, saúde e bem-estar, tem 82%. Aqui nós temos uma série de desafios, como a gente apresentou, né, relacionados à saúde sexual e reprodutiva, que conversa com o ODS 5. Quando a gente apresenta no diagnóstico, né, essas conversas, né, essas integrações entre os ODSs, é sobre isso que a gente está falando quando a gente diz que os ODS são integrados e indivisíveis. Então, quando a gente faz, às vezes, um esforço para alcançar uma determinada meta de um ODS, a gente invariavelmente está também trabalhando em outros aspectos de outros ODSs. E também relacionado à pandemia de Covid-19, né? Saúde e bem-estar, então, 82%, educação de qualidade, 89%. Aqui a gente tem como desafio o IDEB para os anos finais, que está abaixo da meta estipulada por vários anos consecutivos, né? Então, a gente tem esse desafio bastante grande. E igualdade de gênero, que tem um alinhamento baixo, né, considerado os demais alinhamentos, com 33%. Aqui a gente tem, né, uma dificuldade relacionada à proporção de adolescentes de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos que tiveram filhos, e a gente precisa prestar bastante atenção que muitas vezes, muitas dessas gravidezes estão relacionadas a abuso sexual, exploração infantil, prostituição infantil. Nós temos a questão da violência de gênero no município e a inserção das mulheres no mercado de trabalho formal. Aí a gente tem, né, se a gente lembrar do exercício do diagnóstico, a proporção, né, de mulheres relacionada à desigualdade de rendimentos, em Itanhaém é uma situação um pouco pior ainda do que já é observado no Brasil. Em relação ao PED Planeta, o ODS 6, água potável e saneamento, teve 75% de alinhamento. É interessante observar esse alinhamento que é alto, né? Porque o município, acho que o PPA, ele está preocupado, né? Existe ali uma preocupação em relação a saneamento, acesso à água, mas a gente tem como desafio, né? Como a gente apresentou no diagnóstico, essa porcentagem aí de 44,60% de esgotamento sanitário adequado em 2018. O ODS 12, consumo e produção responsáveis, com 22% de alinhamento. O ODS 13, ação contra a mudança do clima, 33% de alinhamento. O ODS 14, 38% de alinhamento, que é o ODS sobre vida na água. E o ODS 15, vida terrestre, 40% de alinhamento. Em Itanhaém, a gente tem, né, como eu falei, 3 importantes áreas de conservação, né? A gente tem o Parque Estadual da Serra do Mar, que envolve outros municípios, a área de relevante interesse ecológico, que na sigla ARIE, das Ilhas Queimada Pequena e Queimada Grande, e a terra indígena do Rio Branco. E também é uma cidade litorânea, né, o que torna bastante preocupante esse baixo alinhamento do ODS 14 e 15. Aqui, em relação ao PED Prosperidade, o ODS 7, energia limpa e acessível, teve apenas 20% de alinhamento. Esse baixo alinhamento pode ter ocorrido pelo fato da ampliação da rede elétrica não ser uma prioridade, né, para o município, porque a gente viu que já tem, né, quase 100% de acesso à energia elétrica. Mesmo assim, o município pode aproveitar da sua centralidade econômica para impulsionar o campo das energias renováveis, né? Trabalho decente e crescimento econômico com 64%. A gente vê aí um desafio muito grande relacionado à recuperação econômica do município nos últimos anos, né, em decorrência da grave crise econômica que afetou todos os municípios brasileiros. Redução das desigualdades, indústria, inovação e infraestrutura com 20%, 25% de alinhamento, é considerado baixo esse alinhamento, né? Redução das desigualdades com 75%, cidades e comunidades sustentáveis com 89%. A indústria é a terceira atividade econômica que mais agrega valor ao PIB municipal, e a gente tem também, né, um desafio relacionado ao combate à tendência histórica da desigualdade social no município, né, e que tende a ficar um pouco pior, eu acredito, com a situação da pandemia. Então, em 91, como a gente viu, o índice do município, o índice de Gini do município era de 0,52, aumentou, né? Significou que a renda se concentrou em 2000 com um índice de 0,54 e passou para 0,50 em 2010. Então, a gente, de novo, eu bato muito nessa tecla que a gente tem que esperar os dados desse próximo censo, né? Que já deveria
ter sido realizado, ou já deveria estar sendo estudado como se realizar na sua totalidade, para que a gente possa deixar, né, ou que a gente não corra o risco de fazer política pública, de pensar, formular política pública à cega, né, sem conseguir ter, de fato, acesso a essas informações. O PEDPAS, o ODS 16 é relacionado à paz, justiça e instituições eficazes. A gente tem 50% de alinhamento. Como desafio, a gente tem a continuidade na queda dos homicídios, né, como a gente observou no exercício do diagnóstico. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, na pesquisa que eu realizei, eu não consegui ter acesso aos dados de violência de gênero e feminicídio para o município de Itanhaém, não há essa informação disponível, né? Então, a gente precisa ressaltar que a ampla produção de dados sobre esses casos, ela é fundamental para que a gente possa pensar em enfrentar essa dificuldade, essa realidade, né? Esse desafio. Em relação ao P de parcerias, o ODS 17, parcerias e meios de implementação, com 71% de alinhamento. Esse alinhamento é considerado muito bom, geralmente os municípios não têm um alinhamento tão alto relacionado a esse ODS, né? Aqui a gente tem como desafio, então, a ampliação dessas parcerias que já existem, a construção de novas parcerias público-privadas, organizada, com outros municípios, com o governo do estado, com o governo federal, enfim. E a gente tem como uma sugestão para impulsionar a implementação dos ODSs por meio de parcerias, né, a criação de uma comissão municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma comissão que pode ser inspirada na Comissão Nacional, ainda que a Comissão Nacional esteja aí parada, mas que o desenho, né, da governança pode se inspirar nesse exercício dessa Comissão Nacional. Algumas considerações gerais, a análise proporcionada pela avaliação rápida integrada, ela não deve ser vista somente como um diagnóstico situacional, né, mas ela é um ponto de partida para a proposição de novas ações. Algumas questões que estão contidas nos ODS, elas ainda não são de impacto municipal. O monitoramento antecipado, ele pode ser estratégico para essas questões que ainda não são de impacto municipal, né? Além do PPA, além do plano plurianual, outros documentos, como plano diretor, políticas setoriais, enfim, qualquer outro documento de planejamento, tanto público quanto privado e da sociedade civil organizada, pode ser adaptado à Agenda 2030, e aí utilizando a Agenda 2030 como um instrumento de planejamento mesmo, né, como uma carta de planejamento. Algumas considerações a respeito do PPA, né, isso geral para todos os municípios. O PPA, ele precisa ser uma peça de planejamento de fato, com programas estruturados e metas bastante definidas que permitam que a gente possa estabelecer, né, as devidas relações com os ODSs, que a gente estruture indicadores que permitam avaliar o cumprimento das metas, que a gente possa monitorar exaustivamente o cumprimento do que foi estabelecido no PPA, e o maior detalhamento dos instrumentos de monitoramento e avaliação dos programas e ações dos ODSs, em especial os indicadores para que a gente possa mensurar a execução dos programas e a sua correspondência com as metas almejadas, né? Então, além do governo municipal, né, propor um PPA que esteja alinhado aos ODSs, a gente precisa de um PPA que esteja, de fato, né, organizado para que o seu monitoramento seja possível e que a sociedade civil organizada também realize esse controle cidadão. Conclusão, né, a gente tem um alinhamento geral acima da média, um alinhamento de 59%. Isso vale ressaltar que o município, esse PPA que foi analisado não é um PPA que tenha por objetivo fazer essa correlação com os ODSs. Então, eu imagino o potencial que em Itanhaém o governo municipal tem para desenhar um PPA que esteja, de fato, alinhado com a linguagem dos ODSs.
A distribuição das áreas da agenda ela foi positiva para os temas de pessoas e paz, 61% e 56%, respectivamente, mas aí apresentou alguns resultados abaixo da média nas dimensões prosperidade, com 39%, planeta com 41% e parcerias com 21%. Aqui eu repito a nossa sugestão para acelerar a implementação dos ODS, que é a criação de uma comissão municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e outra sugestão para aprimorar a adequação agora, né, do planejamento do município aos ODS, é que vocês façam a apropriação, né, dos ODS pelos quadros burocráticos e administrativos do município, né, e que adequem toda a produção documental em política pública aos ODS, né. É isso, eu agradeço a atenção de todas e todos vocês. Passo a palavra para a Lívia e para a Giane. Lívia, não sei se vale a pena repetir aquela pergunta para a Giane, para que ela possa dar uma resposta um pouquinho mais objetiva, e passo a palavra. Obrigada, Beatriz, obrigada por essa segunda apresentação. Eu vou seguindo, vamos ver se a Giane consegue se conectar, porque eu não tenho certeza se ela está ou não está aqui conosco. Vamos lá, então. Primeiro, o comentário da Nina. Muito importante aliar o PPA com os ODS. No estado de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado está cobrando isso dos municípios. E a sociedade civil tem papel fundamental. É um comentário dela, seguido por um outro comentário. Por isso, também são muito importantes a alimentação dos dados e o diagnóstico da situação em relação aos ODS que o município deve fazer. E aí, aqui já vem outra pergunta do Américo. Como é feito o cálculo de alinhamento com os ODS? É levado em conta as metas e as ações propostas na Agenda 2030 versus a meta e as ações do PPA? Percebo que muitos municípios produzem poucos indicadores do PPA e fica complexo avaliar a aderência com os ODS. Realizei uma consultoria para PPA com os ODS da cidade de Paracatu. Existe disponibilidade de material detalhado do RIA? Sim, primeiro eu quero agradecer o comentário da Nina e o comentário seguinte, que é Américo. Do Américo. Realmente é muito importante fazer esse controle, né, que órgãos de controle façam esse monitoramento, né, dessa conversa com os ODS pelos municípios, desse alinhamento com os ODS, e a resposta para a última pergunta, que é do Américo também, né? Tem um documento que eu acredito que está disponível no link do Drive, que a Lívia mandou, que é um documento traduzido, né, para o português, de um manual de como fazer esse alinhamento que eu apresentei, essa avaliação rápida integrada. E lá você tem o passo a passo, as perguntas que você deve fazer, como que você conversa com o PPA, nessa análise, quais perguntas você deve fazer para esses programas, né? O que você deve procurar ali. Também é recomendado ter um bom conhecimento da Agenda 2030, né? Para que a gente possa ler também, assim, nas entrelinhas do PPA. Muitas vezes o município não está colocando de uma maneira explícita que está trabalhando com ODS 2, Fome, Miséria e Agricultura Sustentável, mas, de fato, existem ali ações que se relacionam com esse tema, né? Então, a gente precisa considerar isso. E nesse documento também tem as planilhas Excel, né? Porque todos esses cálculos são feitos a partir de fórmulas do Excel, que também o passo a passo da construção dessas fórmulas está nesse documento. Então, se não tiver no link, né? Acho que se você mandar um e-mail, na última reunião foi isso, né? A Giane recomendou que mandasse e-mail para a Lívia passar para vocês. Era exatamente isso que eu ia falar para vocês. Quem tiver interesse em conhecer a metodologia, envia um e-mail para mim, que eu vou responder, mas eu já vou avisar que eu estou cheia de e-mail, então eu peço calma para vocês, porque tem muita coisa, tem muita demanda vindo por e-mail e eu estou com um pouquinho de demora para responder. Mas eu vou responder, vou enviar para quem tiver interesse, sim, a metodologia.
que ela foi criada pelo PNUD de Nova York, aí tem um documento que estava em inglês e o projeto traduziu essa metodologia. Eu aproveitei, já mandei aqui no chat que alguém disse que não estava conseguindo acessar o Drive. Eu reenviei aqui o link de acesso e nós tivemos uma nova pergunta da Sanira: o quanto a não realização do censo afetaria diretamente o desenvolvimento dos ODS? O censo, na realidade, ele não vai, a não realização dele não afeta só o atingimento dos ODS, né? Afeta todas as esferas, assim, de formulação de políticas públicas, né? A gente deixa de conhecer a realidade dos dados, né? A gente vai começar a falar, existe pobreza porque a gente vê que, né? Assim, tem mais pessoas morando na rua, tem pessoas sendo atendidas pelo auxílio emergencial, aumentou o número de acesso ao Bolsa Família, mas a gente precisa dos dados concretos, né? Os dados que expressem essa realidade, porque senão eu estou tentando assim encontrar expressões que não sejam capacitistas e nem para não falar, para não fazer política pública às cegas e para fazer política pública com clareza, né? Mas que a gente possa fazer política pública de uma maneira que a gente tenha as informações na mão, né? Que a gente possa olhar para esses dados, porque esses dados contam uma realidade para a gente. E quando a gente faz política pública baseada em dados, baseada em informação estatística, né? Que é coletada pelo Censo Demográfico, pelo IBGE, que é uma instituição muito, muito, muito qualificada, né? De produção de estatística, produção de dados, a gente tem a condição de fazer uma política pública que tenha mais potencial para dar certo, né? Então, que seja mais focalizada, que seja... quando a gente fala da desagregação dos dados, né? Quando a gente olha para a questão do HIV, por exemplo, que a gente vê que a taxa de incidência ela é inversamente proporcional para um recorte da população de acordo com a raça, né? Desses recortes populacionais. Então, é importante que a gente tenha essa informação para que a gente possa até mesmo usar de uma maneira mais racional os recursos que a gente tem em mãos, né? Então, vai afetar muito. Eu acho que uma das maiores pressões públicas, para além de termos as vacinas, eu acho que é a primeira, é a gente garantir que o censo seja realizado o mais rápido possível. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Só um último comentário aqui da Nina. Falou tudo, Beatriz, igual a situação da nossa saúde. Se não sabermos qual é o problema, quais os remédios precisamos tomar. Eu não sei se alguém mais tem alguma dúvida, eu acho que são só essas mesmas. Gostaria de agradecer a todos os que ficaram conosco, todas as pessoas que participaram. Reforço o pedido inicial da Giane para que, se vocês são da prefeitura ou conhecem alguém da prefeitura, que vocês divulguem esses 2 estudos que foram realizados. O link do Drive está aí, vocês podem pegar os 4 documentos que estão lá, que são as apresentações da Beatriz, o RIA e o diagnóstico, e que vocês divulguem aí para as pessoas da prefeitura, principalmente para a área de planejamento. Beatriz, gostaria de falar alguma coisa, alguma frase de encerramento? Só quero agradecer, né, a paciência de todas e todos essa manhã, agradecer a Lívia, agradecer a Giane, e é isso, um bom dia, uma boa semana e se cuidem. Pessoal, então, muito obrigado mais uma vez pela participação. Se cuidem, tenham um bom dia e qualquer dúvida pode me mandar um e-mail, tá bom? Tchauzinho, gente.